Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Uberlândia. E dando continuação ao vídeo anterior, nós falaremos sobre os métodos de melhoramento de plantas alógamas. Esse vídeo foi produzido por mim, Cíntia, pelo Danilo e pela Morgana, sob a orientação da professora Larissa. Sobre a seleção recorrente, família de meios irmãos, nós podemos falar que existem inúmeras variações do método original que incluem o uso de diferentes tipos de testadores, como a própria população, uma linhagem endogâmica, um cultivar sintético ou mesmo um cultivar de polinização aberta. Nesse caso, alguns autores preferem designar esse método de seleção recorrente para capacidade específica ou geral de combinação. Outra variação observada com frequência entre os diferentes esquemas desse método é a unidade de recombinação utilizada. Alguns melhoristas empregam sementes remanescentes das progênies em avaliação e outros preferem sementes de autofecundação. A seguir, descreveremos o método em que uma linhagem endogâmica é utilizada como testadora e a recombinação é realizada com sementes remanescentes das progênies de meio-irmão selecionados. Em campo isolado, a população original é despendoada e a polinização é realizada pelas fileiras da linhagem testadora, plantadas de maneira intercalada na população. Seleciona-se determinado número de plantas e cada indivíduo selecionado deverá ter uma espiga, resultado de livre cruzamento, e essa espiga é colhida separadamente. As sementes de livre polinização são usadas para avaliação das progênies de meio-irmãos, sendo parte delas armazenadas para posterior recombinação entre as progênies selecionadas. Após a coleta e análise de dados, selecionamos as melhores progênies. Falando agora sobre a seleção recorrente entre progênies de irmãos completos ou germanos. Na metodologia tradicional, as progênies de irmãos completos são obtidas do cruzamento entre pares de plantas selecionadas na população. Dessa forma, a seleção de plantas deve ser realizada antes do florescimento. Os indivíduos são cruzados aos pares e, simultaneamente, submetidos à autofecundação. No caso de populações com plantas não prolíficas, no caso do milho, uma planta produz mais de uma espiga em cada nó. Em geral, não se realiza autofecundação. Aí aqui esquematizando de novo, a obtenção das progênies, a autofecundação e a polinização. As progênies de irmãos completos são avaliadas em testes de comparação para que possamos identificar os indivíduos superiores. A recombinação e a formação da população a ser submetida a novo ciclo de seleção são realizadas utilizando as sementes de autofecundação, que correspondem aos genitores de irmãos completos selecionados. Os cruzamentos controlados, envolvendo todas as possíveis combinações entre os genitores, geram as progênies de irmãos completos, que poderão ser avaliadas no novo ciclo de seleção. Esse tipo de seleção recorrente tem sido usado com menor frequência entre os demais métodos intrapopulacionais. Falando agora sobre a seleção recorrente entre progênies endogâmicas, as progênies S1 ou S2, resultantes respectivamente de uma e duas autofecundações de indivíduos selecionados, têm sido utilizadas no melhoramento de espécies autógamas e alógamas. As progênies endogâmicas são empregadas para avaliação das plantas selecionadas. Na seleção recorrente com progênies S2, faz-se a seleção de indivíduos fenotipicamente superiores na população original, submetendo-os à autofecundação para obtenção de progênies S1. Partindo dessa autofecundação para obtenção de sementes S1, dentro de cada progênie, plantas são selecionadas e autofecundadas para obtenção das progênies S2. Parte das sementes S2 de cada progênie é utilizada para avaliação e parte é preservada para recombinação gênica. Após a avaliação, as progênies superiores são identificadas. Utilizando as sementes remanescentes, que correspondem às progênies selecionadas, procede-se à recombinação gênica. Esse método tem se mostrado eficiente para a melhoria do nível geral da população por si e do comportamento de progênies selecionadas nesta. As progênies selecionadas de populações submetidas à seleção recorrente entre progênies endogâmicas têm apresentado menor perda de vigor quando submetidas à autofecundação. É importante avaliar a relação custo-benefício na relação de obtenção de progênies endogâmicas.
porque embora o ganho genético esperado com esses métodos seja maior, o tempo adicional requerido para a obtenção das linhagens endogâmicas deve ser considerado. Falando agora sobre os métodos interpopulacionais. Quando o objetivo do programa de melhoramento é desenvolver híbridos, os métodos interpopulacionais ou de seleção recorrente recíproca podem ser mais apropriados, porque capitalizam os efeitos aditivos e de dominância. Estes métodos visam o melhoramento de duas populações simultaneamente por meio de modificações das suas frequências gênicas, de forma complementar, mantendo-as geneticamente distintas. Nesses métodos de seleção recorrente, uma população é utilizada como testadora da outra, o que lhes confere a vantagem de aumento da resposta heterótica. A seleção recorrente recíproca entre meio-irmãos. Nesse método, duas populações são utilizadas simultaneamente. Indivíduos da população A, que a gente denomina como genitores masculinos, são cruzados com 5 a 10 da população B, que serão os genitores femininos, e estes atuarão como testadores. Os indivíduos utilizados como genitores masculinos são os polinizadores e, simultaneamente, autofecundados. Esse mesmo procedimento é conduzido no sentido oposto, utilizando os indivíduos da população B como genitores masculinos e da população A como femininos. As progênies de meio-irmãos obtidas são avaliadas em testes comparativos de produção. As sementes de autofecundação correspondentes aos genitores masculinos das progênies superiores são utilizadas para recombinação gênica. A seleção recorrente recíproca entre meios-irmãos modificada 1. A gente pode falar que nesse método são extraídas progênies de meio-irmãos em 2 campos isolados, correspondendo cada um a uma população, que aqui nós chamamos de A e B. Cada progênie da população A é plantada em espiga por fileira, intercalada com plantas doadoras de pólen da outra população, no caso, a B. As progênies da população A devem ser despendoadas. O inverso também deve ser feito, ou seja, plantar as progênies da população B em espiga por fileira e utilizar fileiras da população A como polinizadoras. Tem que haver o despendoamento da população feminina e os híbridos interpopulacionais AB e BA são avaliados em experimentos com repetições em vários locais. A seleção recorrente recíproca entre progênies de meios-irmãos completos é semelhante ao método anterior. Então, 2 populações são selecionadas, as progênies de irmãos completos são obtidas cruzando indivíduos selecionados da população A com uma amostra da população B. Os indivíduos utilizados em cruzamento devem ser simultaneamente autofecundados. E as populações que apresentam prolificidade permitem fácil implantação desse método, uma vez que uma espiga é usada para autofecundação e outra para o cruzamento. As progênies de irmãos completos devem ser avaliadas em testes comparativos para a identificação dos genótipos superiores e as sementes de autofecundação correspondentes aos genitores são utilizadas para a recombinação gênica dentro de cada população. Muito obrigada, pessoal. Bons estudos.